Uma cidade enorme estava sob os meus pés. As pessoas e os carros lá embaixo pareciam minúsculos, como se fossem de brinquedo. O vento bagunçou todo o meu cabelo, mas naquele momento eu não liguei para isso. Afinal, aquelas foram as melhores férias da minha vida. Segurando firmemente a escada feita de corda, eu me imaginei como a Arlequina, sendo salva pelo Coringa. Oi, meu nome é Thaísa e eu tenho 16 anos. Me conte, você já ouviu uma fábula sobre um jovem pastor que falava sobre um lobo com tanta frequência que, no final, os camponeses pararam de acreditar nele? Eu pensei que tudo isso fosse maluquice, mas só até uma história parecida acontecer comigo. Bem, antes que eu conte o que aconteceu, não esqueça de se inscrever no canal. Tudo começou no meu aniversário. Eu tinha acabado de fazer 16 anos, então eu estava esperando ganhar um presente legal dos meus pais. Eu me lembro de apagar as velas, olhando esperançosamente para os meus pais. E eles me entregaram um pequeno envelope bem fechado. Para ser sincera, fiquei chateada, porque na minha opinião, dinheiro é um presente muito chato de se ganhar. E então, eu rasguei o envelope e vi que haviam passagens para Toronto dentro dele. E também um folheto sobre excursões de helicóptero. Gritando de felicidade, corri para abraçar mamãe e papai, pois aquele era o melhor presente do mundo. Em primeiro lugar, eu poderia andar de helicóptero, assim como a Arlequina, minha personagem favorita. Foi em Toronto que a cena do resgate do Coringa foi filmada. E é claro, meus pais sabiam disso, porque eu falei sobre ela diversas vezes. Em segundo lugar, era um presente muito caro para nossa família. Aparentemente, mamãe e papai passaram vários meses economizando para que eu pudesse ter essa oportunidade. No dia seguinte, fui radiante para a escola. Eu mal podia esperar para contar aos meus amigos que as próximas férias seriam as melhores da minha vida. Mas, quanto mais eu falava, mais tristes todos ficavam. Afinal, eles não tinham planos para as férias. Iam passar o tempo todo descansando em casa. Mas eu não tinha muito tempo para pensar nisso. Afinal, eu tinha que fazer as malas e uma lista com tudo o que eu queria ver em Toronto. Eu não queria perder um único segundo do meu precioso tempo nessa cidade incrível. Mas como sempre, a realidade foi contra os meus planos. Eu estava colocando as últimas coisas na minha mala quando meus pais entraram no meu quarto. Com um olhar frustrado, disseram que houve uma emergência no trabalho e que não poderíamos ir a lugar nenhum num futuro próximo. Claro, eu estava terrivelmente chateada. Em vez da incrível Toronto, eu teria que ficar em casa. E foi assim que eu passei as férias. Enquanto meus pais trabalhavam o dia todo, até a noite, eu jogava The Sims. Eu estava extremamente relutante em voltar para a escola. Fiquei triste ter estado tão feliz, me gabando por uma viagem que acabou nem acontecendo. Achei que todos esperariam de mim uma história detalhada sobre a viagem, mas era como se ninguém estivesse esperando pela minha história. Meus amigos, de repente, começaram a falar sobre como passaram férias incríveis. O Eric disse que seus pais o surpreenderam. Então, eles foram para um estado vizinho e nadaram no oceano. Muito feliz, a Melissa apontou para a camiseta com a foto do Mickey, dizendo que a comprou na Disney. Seus pais também fizeram uma surpresa para ela. E a Macy passou uma semana toda esquiando nas montanhas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Todos os meus amigos iam passar as férias em casa, no computador. Mas, no final, eu fui a única que vegetou. Finalmente, foi a minha vez. O pessoal se virou para mim. Como foi Toronto? Gostou? A Macy perguntou. E de repente percebi que eu não podia dizer a verdade. Fiquei com vergonha de admitir que fui a única cujas férias foram um fracasso. Comecei com cuidado. Disse que a cidade era muito bonita e que eu tinha gostado. Me lembrei da lista de pontos turísticos que eu queria visitar e falei sobre eles. Menti sobre ter ido ao zoológico de Toronto e sobre ter visto o Lago Ontário com meus próprios olhos. Enquanto eu contava tudo isso, meus amigos me olhavam com atenção e também com muita aprovação. Era óbvio que eles estavam muito interessados. E sob aqueles olhares encorajadores, eu acidentalmente acabei passando dos limites. Eu disse que nos hospedamos em um hotel bacana e que havia uma luxuosa piscina de vidro na cobertura. Contei a eles sobre o passeio de helicóptero, que, quando a equipe descobriu sobre o meu amor pela Arlequina, eu consegui replicar a cena pendurada nas escadas. A cereja do bolo foi ter encontrado a Margot Robbie enquanto eu caminhava pelas ruas de Toronto. Ela estava gravando seu próximo filme lá. Eu expressei minhas fantasias mais loucas, mas estava tão empolgada que não percebi que meus amigos estavam me olhando com cada vez menos entusiasmo. Parece bom demais para ser verdade, a Melissa comentou delicadamente.
Ah, na minha opinião, você está mentindo descaradamente. Eles jamais iriam deixar você se pendurar na escada. É perigoso, disse o Eric, sendo direto como sempre. E embora eu tenha percebido que realmente exagerei nos detalhes, era tarde demais. Portanto, fiquei quase ofendida por ver que meus amigos não acreditavam em mim. Vou trazer fotos para a escola amanhã e vocês vão ver que eu não menti, eu disse com raiva e imediatamente me arrependi das minhas palavras. Como é que eu ia sair dessa? Quando cheguei em casa, quebrei a cabeça tentando descobrir o que fazer. Mas no final, uma ideia brilhante veio à mente. No dia seguinte, voltei para a escola com a cara de vencedora. Afinal, eu tinha cerca de 30 fotos diferentes de Toronto salvas no meu celular. Eu encontrei meus amigos e, com um olhar satisfeito, comecei a mostrar as fotos para eles. Aqui estou eu, deitada à praia da piscina da cobertura. Aqui, estou subindo na escada, pendurada em um helicóptero. E aqui sou eu, ao lado da Margot Robbie. Você deveria ter visto os rostos surpresos dos meus amigos. Claro, todos eles se desculparam comigo. Disseram que eu tive muita sorte, sem nem perceber que, por causa dessas fotos, eu passei a noite toda em claro. Não, eu não tive tempo de ir ao Canadá durante a noite e colocar meu plano em prática. Em vez disso, apelei para o bom e velho Photoshop. E acabei descobrindo que não era nada fácil fazer as fotos parecerem realistas nele. Mas eu não queria estragar tudo na frente dos meus amigos. Então tentei, até que consegui. Alguns dias se passaram e o professor anunciou que queria que todos nós preparássemos uma pequena apresentação sobre como passamos as férias. Claro, fiquei muito feliz. Em primeiro lugar, estava tudo pronto. Só faltava fazer uma apresentação. E em segundo lugar, eu podia contar para toda a turma sobre a minha viagem. E não ia parecer que eu estava me gabando. No dia das apresentações, ouvi pacientemente sobre as férias dos outros alunos e, por fim, fui chamada para apresentar. Mostrei fotos, contei histórias tão longas e fascinantes que, em algum momento, eu mesma me esqueci de que todas aquelas histórias eram inventadas. A turma ficou completamente encantada. Todos prestaram atenção em mim, atentos a cada palavra minha, querendo ouvir os detalhes. Um dos meninos até perguntou se a Margot Robbie era cheirosa, e a turma toda caiu na gargalhada com essa pergunta. Apenas uma pessoa me confundiu. O Alex estava sentado na última carteira, com os braços cruzados sobre o peito e sorrindo, presunçosamente. Ele parecia, para dizer o mínimo, nada gentil. E logo eu descobri o porquê. O Alex me encontrou depois da escola. Ele dobrou a esquina tão de repente que eu pulei de susto. Eu sei de tudo, ele disse misteriosamente, constantemente olhando ao redor. Antes que eu tivesse tempo de ficar realmente assustada, ele disparou. Você não foi a Toronto coisa nenhuma, sua mentirosa. Acontece que o Alex conhecia o hotel cuja piscina eu usei para fazer a montagem. E ele não fica no Canadá. A Margot Robbie estava filmando na Europa durante as nossas férias. E até o helicóptero, cuja foto eu escolhi, estava sobrevoando uma cidade completamente diferente, e não Toronto. Eu ouvi o Alex completamente em choque. Como ele sabia de tudo isso? E então descobri que ele não me deixaria em paz tão facilmente. Se você não quiser que ninguém saiba de nada, a partir de hoje, você fará todo o meu dever de casa para mim. O Alex disse impudentemente. E eu simplesmente não pude recusar. Eu não podia deixar meus colegas descobrirem minhas mentiras. E se o professor descobrisse que tudo não passou de uma mentira? Afinal, eu tirei nota 10 na apresentação. Enfim, desde aquele dia minha vida deixou de ser divertida e despreocupada. Eu mesma nunca fui muito de estudar. E agora eu tinha que fazer o trabalho dobrado, gastar muito tempo para que o Alex sempre tivesse algo para copiar. Então várias semanas se passaram. Achei que o Alex logo me deixaria em paz e meu trabalho árduo acabaria, mas ele ficou cada vez mais atrevido. Uma vez, ele me enviou uma gravação de áudio de uma aula, dizendo que eu deveria fazer um resumo da aula para ele. Outra vez, ele chegou a dizer que eu era obrigada a fazer uma apresentação anual super complexa. Naquele momento, percebi que não podia continuar assim. Eu já estava me incomodando muito com o Alex. Não tinha mais tempo para nada. Comecei a ver os meus amigos com cada vez menos frequência. E se ele continuasse a me chantagear, eu teria que fazer tudo por ele. Fiquei com muito medo, mas disse não ao Alex e fui até o professor para confessar tudo. Surpreendentemente, ele não mudou a minha nota. Eu fui repreendida por ter mentido, é claro. Mas então ele me elogiou pelas minhas habilidades com o Photoshop e pelo fato de eu ter confessado tudo. Agora, só restava a parte mais difícil, contar a verdade aos meus amigos. Eu estava muito envergonhada. Reuni todos os meus colegas e falei por muito tempo. Então, quando terminei, ouvi um silêncio tenso na sala de aula. Escute, é o seguinte, a Macy finalmente decidiu falar.
Na verdade, nós também ficamos em casa as férias todas. Que reviravolta! Completamente chocada. Olhei para os meus amigos e eles sorriram sem jeito. Acontece que eu estava tão fascinada pela minha viagem de férias que o pessoal também decidiu inventar algo para não parecerem tediosos. Em outra situação, eu ficaria ofendida com os meus amigos. Mas então percebi que todos éramos farinha do mesmo saco. Voltei para casa e de repente descobri que os problemas dos meus pais no trabalho haviam acabado. Mas infelizmente não podíamos mais ir para Toronto. Então meus pais sugeriram ir para um estado vizinho para nos divertirmos no lago que havia lá. As melhores férias do mundo aconteceram, ainda que com atraso. Nadei em águas quentes, tomei banho de sol, comi um sorvete delicioso. E é claro, não esqueci de tirar fotos. Agora posso definitivamente dizer que me diverti muito. E sem mentir. Eu voltei para casa muito ansiosa. E quando finalmente reencontrei meus amigos, comecei a me gabar a todo vapor, mostrando todas as fotos da viagem. Fiquei muito satisfeita comigo mesma, quando, de repente, percebi que havia um silêncio constrangedor na sala de aula. Boa tentativa, o Eric finalmente disse. Dessa vez, o Photoshop ficou ainda melhor do que da vez anterior. Ah, não, acho que algo deu errado. Por mais que eu tentasse convencer os meus amigos, eu até mostrei as passagens e os ingressos para eles. Eles nunca acreditaram em mim. E você não tem ideia do quanto eu fiquei ofendida e chateada. Então é isso. Claro, eu sabia que mentir era errado, mas não tinha ideia que fosse tão errado assim. Portanto, recomendo que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Não se gabe, nem tente ser alguém que você não é, porque isso pode se voltar contra você, assim como voltou para mim.